Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio médico: cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Rezemos no íntimo do nosso coração, no silêncio. Também você, criança, peçamos ao Espírito Santo que abra nossa mente, nos faça compreender tudo que essa palavra traz para a nossa salvação hoje. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos hoje com Jesus de novo em Nazaré, dentro da sinagoga, um tipo de pequena capela na sua aldeia, onde se realizava todo sábado pela manhã a liturgia da palavra. Domingo passado, nós já vimos o começo desta cena que tem um desfecho dramático hoje. Ele foi para a sua comunidade de origem, levar para os membros da sua família, da sua parentela, da sua vizinhança,
a alegria do primeiro anúncio. Acabou de ser batizado no Jordão, acabou de receber uma unção do Espírito pela voz do Pai, que declarou: este é meu filho amado. Acabou de receber uma unção fortíssima. 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, vencendo as potências do diabo. Saindo desta experiência, ele pensa: eu quero dividir essa alegria minha com os meus compatriotas. Vamos lá? No seu folheto número 9, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 21 a 30. É a estreita continuação de domingo passado. Na verdade, nós começamos hoje voltando atrás em 2 versículos de domingo passado. Leiamos. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer-lhes: brada a igreja. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, nós ouvimos domingo passado. Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu com a unção para fazer 5 coisas. Anunciar a boa nova aos pobres, anunciar a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar que isso tudo é de graça. E aí, ele fecha o livro, o povo fixa o olhar nele, ele se levanta e diz: queridos irmãos, minha família, meus amigos de infância, hoje se cumpre na vida de vocês e para vocês o que eu acabei de ouvir. Mas tem um desconcerto estranho. É que o conceito e a forma de interpretar a palavra de Deus tinha sofrido arbitrariamente uma forma limitada, para não dizer equivocada, de interpretação da Escritura. A Bíblia não erra, mas a gente erra na forma de interpretá-la. O que eles entendiam sobre pobre, cativo, cego e oprimido não é o mesmo que nós entendemos hoje. Essas 4 categorias de gente, pobre, cativo, oprimido, cego e oprimido, no livro do Levítico e no livro de Números, tem muitos textos que, dependendo da forma com que você interpretar e aplicar na sua vida, você interpreta de forma errada. Uma delas é entender o seguinte, que ser pobre, estar numa situação de cativeiro, sem liberdade, ser cego e ser oprimido é fruto de algum erro que eu, ou meu pai, ou minha mãe cometeu e Deus me castigou. Era essa a interpretação que davam. Portanto, é mais ou menos naquela linha da disciplina que um pai e uma mãe têm autoridade sobre a criança. Fez uma coisa errada e diz: você vai ficar aqui na disciplina até o papai e a mamãe autorizar você sair. Que nós, na linguagem antiga, dizíamos o castigo. Eles entendiam: se está sofrendo é porque errou, boa coisa não fez e Deus castigou. Eu não posso fazer nada por você. Quer dizer, eu posso fazer uma coisa por você. Quando eu for a Jerusalém, que eu me apresentar ao sacerdote, a minha oferta, o meu dízimo, os meus sacrifícios pela minha vida e da minha família, eu posso pagar lá para você um dízimo, dar uma oferta. Posso até comprar um cabrito, um carneiro, um bezerro de 3 anos e pedir para o sacerdote oferecer esse sacrifício para que você alcance de Deus a misericórdia e Ele tire a praga, o castigo, a punição que Ele impôs sobre você e que você paga. Era o único modo que se interpretava. Bom, dito isto, é seguro que eles entendiam
o pessoal da sinagoga de Nazaré, como todos de todas as sinagogas do tempo de Jesus, eles entendiam que ser pobre, estar privado de liberdade, cego, que representa portador de todo tipo de deficiência, e oprimido, não é boa coisa. É, antes de tudo, uma sentença de punição moral. E é por isso que essas categorias de gente eram excluídas da sociedade, porque estar nesta condição já revelava que boa coisa você não era. Então, sai da comunidade. Fora. Um cego jamais poderia frequentar uma sinagoga. Um portador de qualquer deficiência, ele tiraria dos, entre aspas, dos puros, a pureza sentando com eles numa sinagoga no sábado. Então, mas aqui tem um problema mais grave, que é o alcance que Jesus leva. Jesus diz mais forte do que isso. Jesus diz: meus parentes, meus amigos, meus colegas de infância, eu quero dizer para vocês que tem muitos de vocês aqui na sinagoga, prestando um culto a Deus, nesta celebração da palavra do nascer do sol até o meio-dia. Eu digo a vocês que tem muitos de vocês que estão, lembra? Pobre, oprimido, cativo, cego, oprimido. Isso já provoca um mal-estar enorme. Porque aqui Jesus amplia o conceito de pobreza, amplia o conceito de cegueira, amplia o conceito de opressão ou de cativeiro, de perda da liberdade. Ele diz: tem gente aqui nesta sinagoga, parente meu, amigo meu, vizinho do meu pai e da minha mãe, que tem todas as condições materiais para viver, mas na vida moral, na vida espiritual, passa miséria. Na vida espiritual, na vida ética, vive na miséria. Tem amigos meus aqui nesta pequena comunidade de Nazaré, da minha família, que embora tenha liberdade, mas é prisioneiro de pecados e de erros e de vícios e de manias, que eu digo, a partir de hoje, tem para você uma liberdade. Eu digo para você que apesar de não usar óculos, que enxerga bem demais, eu digo a você que tem situações na sua vida para as quais você se encontra numa cegueira enorme, cego para muitas coisas dos seus próprios limites e fraquezas, cego para não reconhecer um monte de coisa que você precisa fazer e não faz. Tem gente aqui desta minha querida comunidade de Nazaré que vive numa opressão enorme. Faz tudo, cumpre os rituais religiosos aqui na sinagoga, vai a Jerusalém 3 vezes por ano, cumpre os preceitos, as normas religiosas, mas tem umas situações de opressão dentro dele que não deixa ele experimentar a liberdade. A opressão do pecado, a opressão da falta de perdão, da falta de amor. Tem muita coisa que te oprime. Epa, Jesus mexeu nos trem brabo. Vamos ver o desfecho? Quando ele diz, hoje se cumpriu, ele está dizendo, aqui nesta sinagoga, tem gente nesta condição e esta palavra que você acabou de ouvir pode tirar você desta. Aí começa, olhe para cá, começa a turma lá do fundo, cutucar um no outro assim, dizendo, quem que é esse camarada que está pregando para nós? Quem é ele? Vamos ver? Versículo 22. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. A primeira reação é a admiração. Mas junto com a admiração, porque a palavra de Jesus, a palavra que é Jesus, provoca em nós uma desinstalação das situações confortáveis, começa junto o cochicho. E diziam, brada, não é este o filho de José? Ele não é o filho do Zé.
o Evangelho de Mateus, capítulo 13, Marcos 6, desencadeia, não é esse o filho de José, mas um monte de outras perguntas assim. Sua mãe não é Maria, não conhecemos as suas tias, os seus parentes, os seus irmãos, Tiago, Tomé, as suas irmãs não estão no meio de nós. Vira aquele cochicho dentro da sinagoga, aquela fofoca assim, porque dizendo, quem que é esse cara que está falando para nós? Imagina, nós todo mundo limpinho, perfumadinho, arrumadinho, pagamos nossas contas, cuidamos da nossa vida, cumprimos os preceitos religiosos, e esse camarada vem falar um negócio desse para nós. Vamos ver? Jesus, porém, disse, brada a igreja, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Rapaz, curioso, é que Jesus não tira a palavra dos lábios deles. Jesus tira as intenções do coração e as coisas que estão pululando dentro do coração. Jesus diz, sem dúvida vocês vão falar para mim, rapaz, cala a boca, cura você mesmo. Você quer dar lição de moral para nós? Dizendo que a gente tem situação de pobreza, que a gente tem situação de cativeiro, de cegueira e de opressão, cura você. De você nós queremos uma coisa. Faz aqui para nós os milagres que você fez lá em Cafarnaum. Já tá bom. Milagre a gente quer. Quem não quer milagre? Por que que nós, desde a sinagoga de Nazaré, preferimos o milagre do que a pregação? Porque a pregação muda-nos. E o milagre muda a realidade que a gente está com dificuldade de enfrentar. Não é? O milagre é sempre isso. Eu rezo para Deus mudar meu marido, meu genro, minha nora, meu filho. É sempre para mudar a situação do outro. O milagre é sempre para mudar a realidade. E a pregação, ela muda-nos, transforma-nos. Por isso, uma fé que busca milagre é bem mais cômoda e confortável. Por isso, Jesus põe nos seus lábios o que ele percebe, o zum, zum, zum que está nos bastidores dentro da sinagoga. Se vocês pensam que está fazendo calor, prepara, porque aqui vai passar a temperatura de palmas agora. Vamos ver? Leia. E acrescentou, em verdade, eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Espere um pouco. Infelizmente, nós interpretamos esse versículo de forma muito errada. Nós interpretamos esse versículo para justificar a gente não acolher alguém da nossa pátria, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa igreja nos corrigindo. A gente diz, está lá na Bíblia que nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria, em sua família, em sua parentela. A gente faz o inverso. A gente pega esse versículo e faz instalar-nos mais ainda no pior. Ele deveria dar-nos uma alavancada enorme e dizer, eu vou romper com isso, eu vou permitir que profetas me mudem na minha casa, no meu casamento, na minha família, na minha vizinhança, na minha igreja, na minha sociedade, na minha escola, no meu trabalho. Quando Jesus fala, olhe para a cruz. Quando Jesus fala, sem dúvida me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Ele põe nos lábios dos membros da comunidade de Nazaré a blasfêmia que ele vai ouvir nos minutos antes da sua morte. O ladrão que estava pregado do lado dele, blasfema contra ele dizendo, se és filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós. Gente, isso aqui é sério. Jesus está antecipando e dizendo que aquela rejeição extrema que ele sofrerá no alto da cruz
começa no coração da sua família, dos seus parentes, dos seus compatriotas. Vamos ver? E aí ele conta duas historinhas do livro de Reis. Vamos, juntos. E acrescentou, agora você vai sentir mais 3 graus a mais. Vamos. Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, brada a igreja, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Pera lá. Elias e Eliseu viveram um período crítico da história de Israel. Deus põe Elias para enfrentar as autoridades políticas, religiosas, sociais e culturais de Israel e dizer: o nosso país está na crise que está porque vocês se corromperam e partiram para o caminho errado. E Elias enfrenta. Elias vai, durante 40 anos, ser perseguido, a vida inteira perseguido, e por onde passa ele prega o que Deus manda e vai ser rejeitado e perseguido. Ele passa o país inteiro durante a sua vida pregando e não encontra, de todas e muitas viúvas em Israel, nenhuma que mereça milagre. Mas quando ele sai do país, encontra a primeira viúva de Sarepta na Sidônia e faz o milagre da multiplicação da farinha e do azeite na casa dela. Eliseu vai percorrer o país depois de Elias, durante a sua vida toda, e pregar a conversão, o arrependimento, a mudança de vida. Vai encontrar muitos leprosos, mas não vai fazer milagre na vida de nenhum. Quando ele sai do país e entra no contato com o estrangeiro Naamã o sírio, ele cura um pagão. Moral da história? Moral da história? Para hoje, tem mais possibilidade de acontecer um milagre no meio da gente pagã, que está lascada nas religiões pagãs lá fora, do que quem está aqui dentro dessa sinagoga rezando, do nascer do sol até o meio-dia. Aqui não vai ter milagre. Jesus diz isso também para nós hoje. Ele diz também para nós hoje que é mais fácil ter milagre no meio de pagãos do que no meio de nós. Olha, o evangelho de Marcos e Mateus, tomando essa mesma narrativa, acrescentam umas coisas que a gente vai ver no desfecho dramático que tem agora. Vai subir mais 3 graus a temperatura do seu corpo. Não se estranhe. Versículo 28. Vamos lá. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Conclusão: a primeira sentença de morte que Jesus recebeu foi na primeira pregação que ele fez com seus amiguinhos de infância, seus coleguinhas de infância, seus parentes, primos e amigos. Moral da história também. As primeiras sentenças de morte que nós damos para os outros, nós damos para o nosso irmão, para o nosso pai, para o nosso tio, para o nosso... Não é? Nós damos sentenças de morte dentro da nossa casa, não damos? Da nossa família. Curioso, vocês esposas e esposos,
Quem mais Deus deu a possibilidade de conhecer suas fraquezas, mais do que sua esposa, seu esposo? Ninguém. Quem mais do que sua esposa e seu esposo tem autoridade para dizer, bem, muda nisso, né? Melhora nisso. Quem mais do que seu filho, sua filha, tem autoridade para dizer, pai, mãe, melhora, cresce, amadurece, pai, amadurece, mãe, muda seu temperamento, pai. Mas a gente mata exatamente aqueles que ousam apontar-nos em que nós precisamos ser pessoas melhores. Não matamos? E melhor, para nos proteger na mediocridade de nossa debilidade, a técnica que nós usamos qual é? Eu preciso fazer um fichário e anotar todas as porcarias da sua vida para de vez em quando meter o dedo no seu nariz e dizer, justo você que... Não é isso que nós fazemos? Imagina, justo você. Olha seu pai, olha sua mãe, olha sua família. Você vindo daquela porcaria, daquela família, justo você. Irmã, irmão, olha aqui para a cruz. Os amigos de infância de Jesus, os parentes, os amigos e a família, expulsaram Jesus da sinagoga. Expulsaram para fora da cidade. Levaram Jesus no alto do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída para lançá-lo num precipício. O Calvário foi a última montanha que Jesus foi levado. Mas ele foi levado no Calvário, primeiro lá da sua cidade, pelos seus. Hoje você também pode escolher lançar Jesus no precipício ou permitir que ele entre com toda a autoridade na sua vida e aponte em que você precisa melhorar. Nas realidades para as quais você é um pobre, um cativo, um cego, um oprimido. Hoje também você pode escutar essa palavra e lançar Jesus no precipício dizendo, esta palavra não é para mim. Hoje você também pode lançar Jesus no precipício, daqui um pouco, quando terminar a consagração e na hora da comunhão, você virar as costas e dizer, esse alimento não é para mim. Hoje você pode lançar Jesus no precipício quando ele diz a você que hoje é para essa palavra se cumprir na sua vida. E ele veio para te libertar das realidades para as quais você é um pobre, um mendigo, um cativo, um cego, um oprimido. Ou você pode dizer a ele, Senhor, tudo quanto eu não enxergo em minha vida espiritual, moral, ética, tudo quanto eu não sou capaz de admitir, de enfrentar, eu te peço, cura-me, salva-me. Irmã, irmão, no Evangelho de Mateus e de Marcos, eles dizem assim, todos na sinagoga ficaram furiosos e Jesus era motivo de queda para eles. Motivo de, imagine você, sonha em encontrar Jesus na sua vida. O dia que você encontra, Jesus é motivo de tropeço. Você cai. Porque ele apresenta para você situações para as quais você precisa permitir que ele te ajude a sair delas. E você diz, não mexe não. Eu estava rezando essa palavra e a gente faz uns exercícios de meditação que eu aprendi com os jesuítas, que é muito interessante, que é você sentar num lugar e tentar ficar naquele ambiente, nessa sinagoga. E eu fazendo esse exercício comecei a ouvir as vozes das pessoas. É lógico que você põe a sua imaginação,
a sua fertilidade imaginária para colaborar para você usufruir o mais possível do texto. E eu ouvia expressão do tipo, será que não tem homem nessa sinagoga para botar esse cara para fora, não? Será que não tem macho mais aqui nessa Nazarézinha para enfrentar esse cara e calar a boca dele, não? Você também pode ouvir essa voz. Porque, irmão, nos meus anos de pregação, 2 verdades eu aprendo todos os dias sobre a pregação. E uma terceira que é positiva. A primeira verdade é que é difícil demais pregar. Mas é muito mais difícil ainda ouvir pregação. Eu sei. Sei o quanto vocês sofrem. Não por causa do calor, não por causa do banco que é desconfortável. Pode climatizar, fazer a almofada que for. Ouvir pregação é um trem que incomoda a gente. É difícil pregar, mas é dificílimo ouvir pregação. E é um dos exercícios que eu mais faço, é ler pregação. Para que eu seja transformado, porque eu tenho muitas realidades para as quais eu sou um pobre, miserável, cativo, cego, oprimido. Não é fácil, mas também tem uma verdade. A pregação possibilita formar uma consciência nova e emancipar-nos na relação com Deus. A segunda leitura. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando eu me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora eu caminho na fé de adulto. Agora eu falo dos problemas. Agora no meu casamento, na minha família, na minha igreja, a gente conversa sobre o que você olha para mim e vê que eu sou um pobre, um cativo, um cego, um oprimido. E agora a gente cresce, a gente avança. A gente pensa assim, mas tem que pregar com caridade. A maior caridade não é ter compaixão de você na sua fraqueza e deixar você atolar-se nela, não. A maior caridade é ajudar você a enfrentar sua fraqueza, levar você a uma experiência de íntima amizade com Jesus e permitir que Jesus faça cair do precipício da cruz o sangue dele sobre você, para lavar de você toda miséria, toda pobreza, todo atraso, tudo que te faz escrava, cativo, cego, leproso, oprimido. Esse é o abismo que você tem que buscar, levar os outros a ele. Aqui, aos pés da cruz, e desse abismo cair sobre você o sangue da redenção. Essa é a caridade. Nós vivemos uma caridadezinha faz de conta, de pacto de silêncio diante do erro do outro. Isso não é caridade. Isso é cumplicidade com a desgraça do outro. Nós temos uma noção equivocada de ética, não é? De moral. Caridade não é ser cúmplice do erro do outro. Caridade é levar-se ao outro, dando-se ao outro como mediação para chegar a Cristo e dizer, eu não posso te libertar dos seus pecados, mas eu posso te dar a graça de encontrar a fonte que é Ele, que também Ele vence as minhas misérias. Ficou quente, né? Não vai embora dessa igreja hoje para ser lançada no precipício. Faça um pacto, faça uma aliança com Jesus, de dizer para Jesus, eu vou fazer jejum, oração, penitência, exercícios de penitência, mas eu vou criar coragem para chegar no meu pai, na minha mãe, na minha esposa, no meu esposo e dizer, você que é profeta na minha casa, na minha pátria, na minha vida, fala para mim que eu preciso ser melhor. Você tem autoridade para dizer. Quantos Deus já pôs no seu caminho para dizer para você em que você pode ser melhor e você preferiu ficar com medo?
Eu quero terminar sem muita explicação, mas somente com a ilustração da primeira leitura. Vamos, do profeta Jeremias. Número 6. Juntos. Nos dias de Josias, leia. Olha que coisa linda, para você. Antes de formar-te, brada igreja. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Brada, vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo. Perca o medo de falar para alguém, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em que o outro precisa melhorar, porque você vai abrir a possibilidade para ele fazer o mesmo na sua vida. Continua. Com efeito, eu te transformei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, contra todo mundo, frente aos reis de Judá, seus príncipes, aos sacerdotes, ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Brada dizendo amém. Amém. Você que entra na igreja hoje, pobre, cativo, cego, oprimido, hoje, sai da igreja sendo transformado hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra tudo. Enfrenta reis, príncipes, sacerdotes, enfrenta o diacho que for, mas enfrenta, porque o Senhor está contigo. Amém. Peça esse milagre, peça essa graça agora. Peça ao Senhor para realizar na sua vida hoje o que essa palavra disse. Suplique dele a graça que você necessita. Não tenha medo. Não expulse Jesus da sua vida, como os conterrâneos dele expulsaram. Não lance Jesus no precipício, mas peça a Jesus para lançar no precipício as realidades de pobreza, de miséria, de cativeiro, de cegueira, de opressão que se encontram na sua vida. Peça a Ele para lançar no precipício da cruz o sangue dele que te liberta, que te salva, que te faz uma criatura nova, um homem novo, uma mulher nova. Reze, fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Levanta-me, Senhor, com teu Espírito. Canta. Levanta-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Levanta-me
Levanta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Vamos soltar a voz em adoração. Para te louvar, levanta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Veste-me, Senhor, com teu Espírito. Veste-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Veste-me, Senhor, veste-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. De pé, com as mãos para os céus. Para te adorar, para te louvar, veste-me, Senhor Jesus, Para te adorar, para te louvar, veste-me, Senhor Jesus. Estenda a sua mão para a palavra. Diga comigo, Jesus, Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente que hoje se cumpriu que hoje se cumpriu esta palavra esta palavra em minha vida em minha vida que eu acabei de ouvir. que eu acabei de ouvir. Por sua palavra, Por sua palavra, por seu amor, por seu amor, minhas pobrezas são vencidas. minhas pobrezas são vencidas, Minha cegueira é curada. minha cegueira é curada, Meus cativeiros são vencidos. meus cativeiros são vencidos, Minhas opressões são vencidas. minhas opressões são vencidas. Jesus, Jesus, creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor me transforma hoje. que o Senhor me transforma hoje Olha aqui para a palavra e diga: numa cidade fortificada, numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, numa coluna de ferro, num muro de bronze, no muro de bronze, contra tudo que é contra tudo que é contra o amor de Deus contra o amor de em Deus minha vida, em minha vida, na vida da minha família, na vida da minha família, na vida do mundo. na vida do mundo. Jesus, Jesus, eu acolho eu acolho a grande transformação a grande transformação que o Senhor realiza hoje que o Senhor realiza em hoje mim, em mim, em minha vida. em minha vida. Para te adorar, Para te louvar, transforma-me, transforma-me, Senhor Jesus. Jesus. Brada a igreja, mais forte que o calor. Para te louvar, Transforma-me, Senhor Jesus.